Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? 29. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Podeis assentar. Queridos, nós estamos no terceiro dia do ano. É o primeiro domingo do ano. E realmente é um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor. Tem algumas famílias agora se lamentando dos ocorridos durante esse período de festas. Algumas tragédias acontecem, alguns conflitos familiares acontecem em função das pessoas abusarem da bebida, acidentes de trânsito aconteceram por imprudência, mas nós estamos aqui para agradecermos, porque tudo correu bem e até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor continua nos ajudando. Mas eu queria trazer uma reflexão para os irmãos nesse terceiro dia, porque como está ainda no início, há tempo de nós fazermos alguns ajustes para o ano de 2016. E a palavra do Senhor que me veio, registrada em Filipenses 2,13, relata um episódio bastante interessante daqueles cristãos de Filipos que se ressentiam da ausência de Paulo. E Paulo escreve para eles, então, no intuito de estimulá-los, no intuito de motivá-los, porque aqueles cristãos estavam, eu diria, desmotivados e tristes, sentiam a ausência de Paulo e começavam a desanimar. E Paulo escrevia: porque Deus é quem efetua em vós o querer, como o efetuar. Eu sei que para muitos aqui, 2015 não foi um ano fácil e provavelmente veio de 2014 com algumas dificuldades. E quando chega 2016, pode ser que algumas pessoas, como eu já ouvi, várias pessoas falando: olha, 2016 não será um ano fácil, não será um ano em que a gente vai conseguir grandes coisas. Eu vi um monte de pessoas falando isso. Mas o povo de Deus é uma ilha de excelência no mar de mediocridade. O povo de Deus pode ser uma ilha de gratidão no mar de lamurientos. E nós podemos ser gratos a Deus, convictos que o ano 2016 será um ano muito bom, porque é Deus quem efetua em nós o querer. E Ele vai colocar no seu coração desejos nobres, coisas ousadas, que provavelmente você vai falar: não, isso é muito difícil. Mas a palavra diz também que Deus coloca em você o efetuar. Então Ele vai te dar as estratégias adequadas para você alcançar aquilo que você almejou, aquilo que você colocou em seu coração e aquilo que você colocou em seu projeto de vida. Sabe por quê? Porque o querer é de Deus. E se você colocou, e se você intentou, se você pensou, é porque Deus colocou essa semente no seu coração e na sua mente. Então esteja convicto que o ano 2016 é um ano de vitória. Mas a palavra do Senhor nos recomenda algumas coisas. Eu sempre digo que a palavra do Senhor, a Bíblia, é um GPS. Ela nos orienta, ela não nos deixa nos perdermos. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Quando a coisa começa a ficar escura, o caminho começa a perder a nitidez, a palavra do Senhor traz clareza, traz luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é uma bússola, ela nos dá o norte. E a palavra do Senhor para esta manhã traz uma reflexão, a reflexão
que está ilustrada em Lucas. Lucas registrou com precisão as palavras do mestre. E o mestre dizia assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E se a gente continuar lendo o versículo 31 e 32, tem mais um ensinamento. Diz assim: ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Nesse trecho, tem dois personagens aqui, dois personagens que estão muito presentes em nossas vidas. Duas situações são muito presentes em nossas vidas. O primeiro, você tem um construtor, pessoa que precisava de recursos, idealizou, intentou, planejou, disse que ia edificar, mas a palavra do Senhor diz assim: olha, você precisa avaliar se isso que você intentou, que isso que você idealizou, você tem os recursos adequados. E algumas vezes a falta de recurso para a gente conseguir realizar aquilo que a gente colocou no planejamento nosso, o único recurso é obediência, oração e palavra. Se você buscar, se você obedecer, se você ler a palavra, este é o recurso necessário para que o seu projeto se realize. Então não deixe, irmãos, em nenhum momento de buscar a palavra, não deixe em nenhum momento de orar, não deixe em nenhum momento de obedecer, porque se você fizer essas três coisas, certamente o teu plano, o teu projeto, a tua torre, esse prédio de 12 andares, quando eu digo 2 andares, porque são 12 meses, que você planejou, isso só vai acontecer, e você vai chegar ao final, ao topo vitorioso, se você não esquecer do recurso principal, que é buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a palavra do Senhor, e obedecer a palavra do Senhor. O segundo personagem, o primeiro, a situação são os recursos estão aqui. Segunda situação, é o rei que vai à guerra, e nós certamente precisamos reconhecer que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é uma luta espiritual, e haverá momentos sim, que o inimigo das nossas almas, ele terá a intenção de desestabilizar você emocionalmente e espiritualmente, e você precisa saber que o cenário que nós temos pela frente é um cenário de guerra espiritual, e você tem que se preparar para ele, e a única maneira de vencer nesse cenário de guerra espiritual é novamente se armando com a palavra. Então nós temos um ano de 2016 bastante próspero, com bastante promessas, e eu queria ao longo dessa minha ministração também reforçar que Deus não falha nas suas promessas, e as promessas já foram cantadas aqui, já foram entoadas em forma de louvores, e você tem que crer nessas promessas para que elas se realize na sua vida, mas é necessário também obedecer. É comum, e eu até recebi vários votos de feliz ano novo, talvez há 4 dias atrás, 5 dias atrás, no último dia de trabalho, você ouviu isso dos seus colegas, você ouviu isso dos seus familiares, na passagem de ano, naqueles momentos finais do ano de 2015, você ouviu os votos de felicidade, muitas pessoas desejaram para você paz, amor, dinheiro, saúde, mas isso daí, irmãos, não acontece simplesmente pelo desejo das pessoas, isso acontece se você quiser que isso aconteça na sua vida. Se você crer nas promessas do Senhor, se você agir, se você edificar
essa torre de 12 andares, de 12 meses, sob um alicerce sólido que é a palavra, então você será vitorioso. Muitas pessoas sofrem do que eu costumo chamar de síndrome de 31 de dezembro. Sabe qual que é a síndrome de 31 de dezembro? Quando chega em dezembro, no dia 31, você descobre que seu edifício não conseguiu ser construído. Você assumiu uma infinidade de compromissos, disse que ia fazer e não fez absolutamente nada. Mas eu queria profetizar aqui para você: 2016 será um ano onde você não sofrerá da síndrome de 31 de dezembro. Porque no dia 31 de dezembro de 2016, você estará aqui testemunhando das grandes bênçãos que Deus fez em sua vida. Você crê assim? Amém. Amém. Diferente de muita gente que certamente vai estar se lamentando de que o ano passou, e com o ano que passou, passou também os sonhos. Ele queria tantas coisas, queria uma promoção, mas ele também não investiu na sua formação. Ele queria as bênçãos de Deus, mas também não investiu no banco celestial. Vocês sabem o que é investir no banco celestial? É gastar algum tempo lendo a palavra, meditando na palavra. Isso é investimento no banco celestial. É passar algum tempo orando. Não precisa ser de joelhos não, pode ser sentado no seu veículo dirigindo, mas você se conecta com Deus e começa a agradecer. Pode ser em pé, pode ser fazendo a sua caminhada. Você pode orar enquanto caminha. Aliás, você pode orar enquanto corre. Você pode orar enquanto se exercita. Você pode orar enquanto está na esteira. Deus te deu 24 horas, 86.400 segundos durante um dia inteiro. E alguns desses segundos preciosos você pode gastar ou investir no banco celestial, sendo grato a Deus por todas as bênçãos que Ele já te deu e as bênçãos que Ele te dará. 2016 é um ano próspero. Mas eu li aqui sobre a vontade, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar. O querer é a vontade. Eu gostaria de chamar esse querer e efetuar de vontade resoluta. É uma vontade de realização. Eu sei que tem muitas pessoas, e eu, como atuei por muito tempo na área de recursos humanos, eu me lembro que em algumas entrevistas eu perguntava para as pessoas qual que era o ponto forte dele. Dizia, me fale de alguma qualidade que você tem. E as pessoas, na maioria das vezes, diziam que eram pessoas de grande iniciativa. Eu acho que eu nunca entrevistei alguém que não tivesse iniciativa. Todos eles diziam que tinham. Eu diria que quase que 100% da população no mundo tem iniciativa. Sabe o que falta? Acabativa. Falta capacidade de terminar aquilo que assumiu como compromisso. Hoje é o terceiro dia do ano. E eu queria, nesse terceiro dia do ano, insistir para que vocês reflitam e acabem aquilo que começou. Vocês tomaram algumas resoluções para 2013, para 2016. Não deixe, em hipótese alguma, que o desânimo venha afetar essa vontade, esse desejo que você tem no coração, porque foi Deus que colocou. Ele quer que você chegue no final de 2016 vitorioso e comemorando a sua vitória. Seja uma pessoa de resolução. Aliás, algumas pessoas dizem que a gente sempre no final do ano faz as resoluções de final de ano. Eu fui até procurar o que era resolução. Eu gosto muito dessa coisa de entender o significado das palavras, a etimologia das palavras, da onde vêm as palavras, e busquei no dicionário a palavra resolução. E encontrei 2 significados, e um deles me chamou bastante a atenção, porque tem a ver com tecnologia. Resolução, de acordo com o dicionário,
O termo resolução é frequentemente empregado para descrever o nível de detalhe que uma imagem comporta e pode ser medido em pixels. Um exemplo é as televisões de alta definição, as HD TV, e algumas vezes usa, por exemplo, referências como 720 ou 1080 linhas. Significa que um monitor de alta resolução, você consegue ver com nitidez a imagem. Você sabia que eu gostei dessa referência? Porque tem a ver com as nossas resoluções. As nossas resoluções, quando é aquele querer, aquela vontade que vem de Deus, quando é a tua vontade subordinada à vontade de Deus, ela tem alta resolução. É uma imagem muito clara na sua mente, que não vai ao longo do ano se dissipar e você vai se esquecer. Não. Se seu objetivo, se a sua resolução é uma resolução subordinada à vontade de Deus, ela vai durante o ano inteiro te incomodar. Em nenhum momento você vai desistir. Tem algumas pessoas que não têm, como por exemplo, alta resolução, na hora que coloca nos seus objetivos emagrecer, falar outro idioma, vir mais à igreja. Não é alta resolução, não. E sabe o que acontece? A imagem vai ficando ao longo do tempo difusa. E quando chega lá pelo mês de junho, julho, ela já esqueceu os objetivos que estabeleceu. E sabe aquele objetivo que você tinha no 31 de dezembro de falar inglês fluentemente? Na primeira semana de chuva, você deixou de ir à escola. E aí depois fica difícil retomar. Na primeira semana que faz um tempinho um pouco mais difícil, você deixa de fazer a caminhada. Ou no primeiro prato que lhe oferecem com bastante caloria, você abandona o intento de fazer o regime. Eu diria que isso não é uma meta, um objetivo de alta resolução. Você sabe que o que Deus quer de você? Que você tenha objetivos e metas de alta resolução. Que essa imagem fique clara o ano inteiro. Que em todo momento você seja obediente. Você que assumiu um compromisso, mantenha esse compromisso. Você imagina se algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia, que ilustram muitas vezes situações para nos fortalecer espiritualmente, se essas pessoas não tivessem essa vontade resoluta. Eu fico imaginando, por exemplo, no relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e no verso 11, não precisa localizar, eu leio para você. Neste capítulo, relata-se a parábola do filho pródigo. Eu fico imaginando se aquele jovem só tivesse, por exemplo, a intenção de procurar o pai naquele momento que ele se encontrava em dificuldade. Eu vou ler aqui o versículo 17 do capítulo 15, que diz assim, que é a parábola do filho pródigo. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante a ti. Levantar é verbo de ação, queridos. O que Deus espera da gente é aquilo que a gente estabeleceu, é que a gente haja, que a gente faça. Tem uma frase de um historiador chamado Washington Irving. Ele diz assim: os grandes espíritos têm metas, os outros apenas desejos. Que os nossos sonhos, que as nossas metas, que o nosso projeto de vida não seja apenas desejo, mas que se transforme efetivamente em ação, que haja o efetuar de Deus na sua vida. O querer ele já colocou,
mas Ele quer que você efetue também. Ele quer que você não tenha só iniciativa, que você tenha acabativa também. Que o fim é sempre melhor que o início. Você já fez uma grande coisa, escreveu, estabeleceu, intentou, agora precisa começar a agir. Nós estamos no 3º dia, então não espere chegar ao 100º dia para começar algo que você pode começar hoje ou começar amanhã. Levantar é verbo de ação. O rapaz transformou a intenção em resolução. Ele foi lá e obteve o perdão. Um outro exemplo, registrado pelos cronistas de Israel, são os passos de Salomão na construção do templo. Eu gostaria também de ler para os irmãos, está lá em 1º livro de Reis, no capítulo 5 e no verso 5, que diz que primeiro ele intentou, ele tinha a intenção. Olha aqui no versículo 5. Pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Então, tem algumas versões que diz assim: eis que eu intento. Ter a intenção é um bom começo, mas a realização é que faz a diferença, queridos. Veja também, lá no 2º livro de Crônicas, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Tem versões que dizem assim: e determinou Salomão edificar. Sair da intenção e começar a ação. E aí a gente vê no 2º livro de Crônicas, no capítulo 5, no verso 1, assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, prata, ouro e todos os vasos, e o pôs nos tesouros da casa de Deus. Olha, querido, se você quiser mudar algo na sua vida em 2016, primeiro, eu acho que você já fez, é ter a intenção. Eu acho que a sua mente está povoada de objetivos, de metas e de sonhos. Você teve a intenção, é o primeiro passo. O segundo passo, queridos, é iniciar. Não fique adiando, não fique procrastinando. O terceiro passo é acabar. Então hoje, eu queria deixar para vocês a seguinte reflexão: que você pode e deve contar com a ajuda de Deus nesse trajeto entre a intenção e a realização. Se você confiar, se você se alimentar das palavras, se você buscar primeiro as coisas de Deus, isto vai acontecer. Então lembre-se, Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer, a intenção que está no seu coração, foi Deus quem colocou. Então não frustre a Deus, saia agindo, efetue. Não faça, por exemplo, como os israelitas, que quando saíram do Egito, no 3º dia que saíram do Egito, já estavam reclamando. Hoje é o 3º dia do ano. Acho que passou-se talvez 72 horas, nem 72 horas se passou desde a virada para o ano 2016. E eu sei que você já ouviu gente reclamando do ano. Nas retrospectivas que apareceu nos noticiários, nos posts das mídias sociais, você vê gente reclamando e algumas vezes a gente se pega concordando
com a reclamação e algumas vezes até compartilhando a reclamação. Sabe o que o Senhor tem para o seu povo? Vitória. Então, não entre nesse mar de lamurientos. Seja uma ilha de gratidão e você vai ver Deus agir na sua vida. Amém? A promessa de Deus para você, queridos, está em Josué 21. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu gostaria que você ligasse aí o teu smartphone e procurasse no seu aplicativo. Livro de Josué, capítulo 21, versículo 43 e 45. 21, 43 até o 45. E diz assim a palavra do Senhor: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu o descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. E todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Você entendeu essa promessa para você? Vamos ler de maneira diferente. Olha, aqui tem 3 estágios nessa promessa. O primeiro estágio é que os israelitas estavam escravos no Egito. E um dia nós já fomos escravos no Egito, mas fomos libertos. Hoje somos pessoas libertas. Os israelitas estavam no Egito e foram libertos, foram para o deserto. Passaram uma temporada no deserto. E depois foram para a terra prometida. Sabe o que acontece? Algumas vezes a gente é liberto, mas fica no deserto. Estar no deserto é estabelecer objetivos e não crer que o Senhor vai te ajudar. É estabelecer metas e não correr atrás. É definir plano e projeto de vida e não se movimentar para que aquilo aconteça. Aí você fica no deserto. E o Senhor tem para você a terra prometida. E a terra prometida, irmãos, não é a Canaã celestial, não. Essa, certamente nós teremos. Mas é a terra prometida para essa nossa vida aqui. É nós deixarmos o deserto. E algumas vezes a gente não busca essa terra prometida, que ela está muito clara aqui. Por exemplo, o que é uma terra prometida na qual nós somos sempre vencedores? Veja lá em Romanos 8,37, não precisa abrir, eu leio para você. Romanos, carta de Paulo aos cristãos de Roma, Romanos 8,37. Porém, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. 2016 será um ano onde você não será perdedor, você será vencedor. Uma terra prometida, onde você vai levar uma vida sem desânimo. Eu sei que algumas vezes a gente se sente alquebrado, cansado, mas convicto que Deus está conosco. Então veja aí, eu vou ler para vocês 2 Coríntios 4,16, que apesar de todas as dificuldades que nós já tivemos e que certamente teremos, mas convicto que seremos vencedores. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Eu busquei na versão contemporânea, que é uma versão onde é uma linguagem mais coloquial e mais fácil de nós entendermos, e a versão contemporânea diz assim: portanto,
não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está acabado, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Pode parecer cansado, sim. Você pode até ficar alquebrado, com olheiras, mas internamente você sabe que Deus está renovando as suas forças. E o seu objetivo e a sua meta de 2016 será alcançada, sim. Então isso é a terra prometida, é uma terra de vitórias, é uma terra onde tem o amor de Cristo que nos constrange. É tanto amor, é tanta dedicação que é até constrangedor. 2 Coríntios 5,14, a parte A, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Isso é a terra prometida, uma vida no qual a nossa alegria transborda até na tribulação. Eu quero ler para você 2 Coríntios 7,4, a parte C, a última parte do versículo, diz assim: estou cheio de consolação, transbordando alegria em todas as nossas tribulações. Mesmo tendo dificuldades, a promessa do Senhor é que você sentirá alegria, porque o fim é melhor que o começo. E se você tem visão, se a sua visão é uma visão de alta definição, ela é uma resolução, é o querer de Deus, o efetuar de Deus, você vai ter certeza que, mesmo com dificuldades, você vai alcançar, e você pode ser grato o ano inteiro, sim, porque a bênção, ela virá no momento certo, na hora certa, amém? Então, em 2016, Deus, o Senhor Jesus Cristo nos convida a entrar nessa Canaã, mas para isso, a gente tem que abandonar o deserto das reclamações, o deserto da procrastinação, dos adiamentos, e ter convicção de que a bênção, ela vai acontecer se você der o primeiro passo. Então o recado hoje é: não adie absolutamente nada, não desanime, creia, porque a bênção, ela é tua, amém? Então olha, eu queria deixar aqui outra reflexão para os irmãos, já que é o terceiro dia, e eu encontrei uma passagem na Bíblia referente ao terceiro dia. Aliás, tem várias passagens referentes ao terceiro dia, mas está aqui em Êxodo 15, versículo 24. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: o que havemos de beber? Eles estavam apenas há 3 dias no deserto. Apenas há 3 dias eles tinham saído do Egito. Apenas há 3 dias a gente saiu de 2015. Então não vamos entrar nessa de reclamar. Será um ano de vitória, será um ano de bênção, será um ano de terra prometida. O que Deus quer de você em 2016 é que a palavra dele se cumpra em sua vida. E o que está escrito na palavra dele, eu vou ler apenas uma parte, Romanos 8,37, é que sejamos mais que vencedores. Isso é o que o Senhor quer. Agora eu vou pedir para você voltar novamente lá em Josué 21. Volte em Josué 21, e a gente vai fazer uma leitura um pouquinho diferente, talvez uma leitura mais personalizada. Você achou aí? É importante que todos achem. Josué 21, 43. Você achou? Amém? Então vamos lá. Eu vou ler. E quando eu disser a palavra você troca a palavra você pelo seu nome, tá bom? O Senhor deu a você toda a terra que tinha prometido sob juramento, e você tomou posse dela e se estabeleceu ali.
o Senhor concedeu descanso a você de todos os lados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe. De todas as boas promessas do Senhor a você, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Queridos, que 2016 seja o ano da promessa, o ano de uma nova história, um ano onde você certamente vai ter dificuldade, sim, mas a convicção, a certeza que o nosso Senhor Jesus estará ao seu lado em todos os momentos. E a vitória virá. Será um ano de resoluções concretizadas.